Eu já tenho perguntas, mas você também pode mandar perguntas sobre reposição hormonal no 11 9 50 45 18 40. Dr. Filipe Pedrinola já está com a gente via Skype. Ele é endocrinologista e um grande especialista nesse assunto e de volta para responder aí aquilo que está te incomodando. Doutor Filipe, que honra vê-lo. Pena que é virtualmente, né? Falei contigo hoje pro WhatsApp. Queria poder te dar um abração, assim. Que saudade. Seja bem-vindo. Eu também, Cláudia. É um prazer enorme estar no seu programa, mas na próxima vai ser aí ao vivo no estúdio, tenho certeza. Deus queira. A gente tá, assim, já angustiado, né? Querendo muito o fim dessa pandemia. Não tá fácil para ninguém, né? Pois é, realmente tá muito difícil. Já faz mais de um ano, né, nessa situação e o pior é a gente ver que talvez a gente esteja pior do que há um ano atrás nesse momento, né? Do ponto de vista da população em si. Mas a vacina está aí, está começando a aumentar o ritmo e acredito que a gente vai ter um segundo semestre desse ano melhor. Tomara. Com a pandemia vem o estresse, né? A ansiedade, e eu penso que isso também pode desencadear algumas doenças ligadas à endocrinologia, como, por exemplo, um hipotiroidismo, né? E outras doenças mais, até mesmo a obesidade. Eu tô certa? Tá certíssima, porque o estresse ele foi feito para ser agudo e não crônico. Ou seja, era bom naquela época do Homem das Cavernas, quando vinha o tigre atacar, e a gente tinha aquela resposta ao estresse com produção de adrenalina, cortisol, e a pupila dilata, o sangue vai para os músculos, a gente fica mais forte, mais rápido, que é a resposta a lutar ou fugir. Mas hoje em dia não é mais o tigre, e são preocupações, situações que são crônicas, e isso leva a uma ativação constante desse eixo do estresse, que vai do cérebro para a glândula suprarrenal, e aumenta de forma crônica, principalmente esse hormônio chamado cortisol. E o cortisol é um hormônio que inibe, interfere na função de vários outros hormônios, como aqueles que controlam o ciclo menstrual, a fertilidade, a produção dos hormônios femininos e masculinos, e também interfere, a gente sabe que o cortisol tem uma ação direta até na produção dos hormônios da tireoide. Então isso acontece de fato mesmo. Olha lá, então eu fico imaginando que a gente vai ajudar muito. As pessoas em casa devem estar precisando de orientação, né? Quais são as principais necessidades de uma reposição hormonal? É de fato climatério e andropausa ou tem outros casos? O climatério, é bom a gente definir um pouquinho aí o que é climatério, o que é menopausa. O termo menopausa é um termo que se refere à última menstruação da mulher. Então, e ela fica um ano depois sem ter fluxo menstrual. Daí a gente chama de menopausa, como se fosse um diagnóstico retroativo. E o período do climatério é um período que começa, em média, aproximadamente 5 anos antes, porque a mulher ela nasce com um número fixo de folículos nos seus ovários. E todo mês, principalmente, claro, depois que vem a puberdade, a adolescência, e todo mês esses folículos nos ovários, que são responsáveis pela produção dos hormônios, eles vão sendo usados e eles terminam por volta dos 50 anos de idade. Então, mas depois dos 40, 45 anos, já começa a acontecer o que chama de envelhecimento ovariano. Então vai diminuindo a produção, esses folículos são em menor número e vai diminuindo a produção dos hormônios, principalmente os esteroides sexuais, que são aí o estrógeno, a progesterona e a testosterona. E aí muitos sintomas podem aparecer no climatério, como por exemplo, alteração do ciclo menstrual, quer dizer, tem um mês que vem, 2 meses que não vem, alteração no número de dias que a mulher fica menstruada, ciclos anovulatórios, e também irritabilidade, alteração do humor, pode começar a sentir queda de libido, quer dizer, uma série de sintomas que já no climatério começam a aparecer. E eu sempre brinco que falo, não precisa esperar chegar a menopausa para começar a se tratar, né? Ou seja, ficar sofrendo tanto tempo para então começar. E por isso que é importante ter o acompanhamento, fazer os exames, que hoje em dia são muito precisos, a gente consegue então detectar essa fase e ajudar naquelas mulheres que têm de fato aí sintomas nesse período.
Que ótimo. Existem vários tipos de reposição hormonal hoje em dia, né? O que não acontecia no passado. Mas ainda tem gente que fica com aquele contexto antigo, né? De que reposição hormonal é perigoso, provoca câncer. E a gente sabe que não é mais. Quais são hoje as possibilidades de reposição hormonal? O que a gente tem de moderno, de eficiente? É importante a gente falar isso, quais são as indicações e quais são as contraindicações, porque a gente sabe que a reposição hormonal pode trazer muitos benefícios, mas algumas mulheres não podem, né? Porque tem algumas contraindicações, como por exemplo, câncer de mama na própria pessoa, ou então, como por exemplo, algumas doenças autoimunes e trombose. Então são algumas contraindicações onde não se deve indicar. Agora, as indicações, né, onde de fato tem indicação que está lá no consenso de climatério e menopausa brasileiro e também europeu, americano, a primeira coisa, quando tem osteopenia, quer dizer, uma perda óssea importante, porque os hormônios, principalmente os estrógenos e a testosterona, têm uma ação na proteção dos ossos. Então, esse já é uma das indicações, porque a falta dos hormônios faz com que acelere essa perda óssea. E a mulher, ela acumula osso até em média os 35 anos de idade, depois começa a perder. E quando vem a menopausa, se não fizer reposição, existe uma aceleração dessa perda óssea. Então a primeira indicação é essa, osteopenia, osteoporose, e a segunda são os famosos fogachos, quer dizer, aquelas ondas de calor, que muitas pessoas acham que isso é bobagem, né? A onda de calor, a bana que passa, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, porque cada onda de calor, que se refere à queda dos hormônios, principalmente do estrogênio e também um pouco da progesterona, no cérebro. Então essa é uma reação que acontece no cérebro, no nosso hipotálamo. E cada onda de calor acaba queimando, levando à morte de vários neurônios. Então é por isso que a gente sabe também, alguns estudos já mostram que a não reposição hormonal aumenta risco inclusive do Alzheimer, porque aumenta a formação de uma proteína chamada proteína amiloide ou placa amiloide, que é a principal característica do Alzheimer, que é a principal causa de demência. Então essa seria a segunda, vamos dizer, indicação. E a terceira indicação também seria aquelas mulheres que têm um ressecamento íntimo, uma grande dificuldade, dor na hora de ter relação. Então essas seriam 3 indicações clássicas da reposição hormonal, mas é sempre importante avaliar caso a caso, porque não existe, cada paciente é um mundo diferente, então a gente tem que ver como é que estão os exames, quais são os sintomas que apareceram, mas basicamente essas são as indicações e as contraindicações. Maravilha. Temos muitas perguntas, doutor, então eu vou te pedir 2 minutos para a gente já começar a colocar na tela e ajudar pontualmente as pessoas em casa, tá bom? Vamos lá. Muito bom, né, gente? O papo tá esquentando. Você segura aí, porque você vai ver. A pergunta de um é parecida com a do outro, então a gente vai aprendendo com todas as respostas, tá bom? Continuo com o doutor Filipe Pedrinola. Vamos lá, nossas perguntas, doutor? Vamos sim. Então tá, joia. Eu vou colocar na tela e aí você que tá em casa já se prepara para a resposta, viu? Então, a primeira já tá aí. Tenho nódulos na mama. Posso fazer reposição hormonal? É a Amanda, ela é de Cariacica, no Espírito Santo. Ótima pergunta. Acho que é uma dúvida de muita gente. Então, o nódulo na mama, a gente sabe que o ponto fraco da mulher, de fato, é a mama, assim como no homem é a próstata. Então, existe uma preocupação muito grande e eu diria até que uma simbologia muito forte em relação à mama, por causa do Outubro Rosa e as campanhas sobre o câncer de mama. Mas a gente sabe que, na verdade, o que mais mata a mulher depois da menopausa é infarto e derrame, 5, 6 vezes mais do que o câncer de mama. Então, o nódulo, ele é muito importante que seja acompanhado com mamografia, com ultrassom anual. E hoje em dia existe toda uma classificação no ultrassom e na mamografia, e junto com a experiência do médico, que vai poder classificar esse nódulo, se ele é um nódulo suspeito. E se ele for suspeito, aí muitas vezes se pede uma biópsia. E essa biópsia vai então revelar se esse nódulo tem que ser retirado, se ele tem malignidade, se realmente ele é muito suspeito nesse sentido.
E enquanto a gente não tiver uma resposta em relação a um nódulo desse tipo, que seja bastante suspeito com a biópsia, a gente não inicia a reposição hormonal. Mas quando existe aquele nódulo, que é um nódulo que tem um aspecto tranquilo, na classificação ele mostra que há 2, 3, 4 anos vem se mantendo igual, não é contraindicação de reposição hormonal. Então, essa é uma primeira mensagem. Se você tem um nódulo na sua mama, é importante saber qual é a característica desse nódulo, mas na grande maioria dos casos não é contraindicação para reposição hormonal. Ótimo, vamos lá, próxima pergunta. Você que está procurando um endocrinologista, gente, Dr. Filipe é maravilhoso, viu? Silvanir de São Paulo, ela diz assim: boa tarde, faço tratamento de mioma e desde 2013 uso anticoncepcional sem parar. Posso ter problemas no futuro? Os miomas são nódulos benignos que ficam localizados no útero, que podem começar a aumentar de tamanho ou aparecerem depois dos 35, 40 anos de idade em média, mas eles são benignos. Mas quando existe o nódulo, o mioma no útero, ele tem uma tendência de aumentar o fluxo, o sangramento. Então, uma das formas de você diminuir o sangramento, se for esse o caso da Silvani, aí é o uso da pílula anticoncepcional. Não é a minha opção de escolha, porque a gente sabe que a pílula anticoncepcional é uma reposição hormonal, né? Pouca gente fala isso, né? Mas então muitas pessoas têm medo de fazer reposição hormonal na menopausa e usaram pílula durante 10, 12, 15 anos e não estão nem sabendo que estão usando reposição hormonal. Porque a pílula, o que é? É estrógeno com progesterona, na maioria delas sintéticos, e que acabam então inibindo a ovulação. Então aquele sangramento que vem não é um ciclo menstrual, é simplesmente uma simulação do que seria um ciclo menstrual. E a pílula anticoncepcional, existem algumas especulações, alguns estudos já publicados, mostrando que mais de 10 anos de uso contínuo da pílula anticoncepcional pode aumentar o risco de câncer de mama. E além disso, o que acontece? Quando a mulher toma a pílula anticoncepcional, que sem dúvida foi um grande avanço no controle da natalidade, mas bloqueia praticamente mais de 60%, 70% da testosterona. Então a mulher vai ter queda de libido, vai treinar, não vai conseguir ter definição, resposta muscular, tem efeito na cognição, né, no aspecto de energia do dia a dia. Então essa testosterona baixa é também um efeito colateral, vamos dizer, do uso da pílula anticoncepcional. Se esse mioma está lá quietinho, não está dando sangramento, eu acho que não tem necessidade de tomar pílula anticoncepcional para isso. Até porque existem, por exemplo, alguns DIUs que funcionam muito bem para inibir sangramento de mioma, e acho que por aí seria uma forma muito mais interessante de você não mexer na natureza cíclica da mulher, que essa é a grande beleza da mulher, essa ciclicidade que a mulher tem, e deixar fazer com que os ovários continuem produzindo seus hormônios regularmente. Tá ótimo, obrigada pela resposta. Próxima pergunta, vamos lá. Silvani já foi respondida. Lisiane de Rio Claro, aqui em São Paulo. Quem tem hipotireoidismo pode ter osteoporose precoce? Interessante, né, Lisiane? Pode. As alterações da tireoide podem acelerar o processo de osteopenia e de osteoporose. Tanto o hipotireoidismo, como é o caso que ela citou, mas o hipertireoidismo também. A gente sabe hoje que lá nos ossos tem receptorzinhos para T3 e T4, que são aqueles hormônios produzidos pela tireoide. Então, quando a pessoa tem o hipotireoidismo, está repondo o hormônio da tireoide, e às vezes de forma exagerada, o que acontece? Você pode acelerar esse processo de perda óssea. E da mesma forma, quando está em hipotireoidismo, também existe uma perda, porque o osso ele tem cara de ser algo parado, mas o osso é um tecido vivo, extremamente ativo. Então ele está o tempo todo formando o osso e reabsorvendo o osso. Então, tanto no hipo como no hiper, existe, quer dizer, a perda óssea começa a ganhar da formação da matriz óssea. Então, o hipotireoidismo, se ele estiver descompensado, pode sim. Mas se for o hipotireoidismo que está tomando lá o remédio, o T4, né, para regularizar, e o TSH está normal, então isso não vai aumentar a chance não.
Ai, que bom. Bom saber, né? Aliás, eu sempre falo, eu não sei como alguém pode conviver com hipotiroidismo sem medicação, sem controlar, porque, gente, os sintomas são terríveis. Então, presta atenção, você aí que anda cansada demais, se sentindo deprimida, com peso na perna, porque pode ser isso, pode ser um hipotiroidismo e vale a pena você correr atrás do tratamento, porque depois você tem alívio, né, doutor? Vale super a pena mesmo, porque aliás a tireoide é fundamental para a vida, ninguém consegue sobreviver sem os hormônios da tireoide. Aí alguém pode perguntar, mas e quando retira a tireoide porque teve que fazer a cirurgia? Aí tem que fazer a reposição do hormônio da tireoide para o resto da vida, porque é incompatível com a vida ficar sem T3 e sem T4. Anotou? Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Virgínia, de Campinas. Descobri há pouco tempo que estou com osteoporose. A causa dessa doença é sempre hormonal? Nem sempre. Existe um componente genético muito forte na osteopenia, na osteoporose. A gente sabe que normalmente as pessoas que têm a pele mais clara, olhos claros, são mais longilíneas, têm uma tendência maior a ter osteoporose. Então existe um componente genético muito forte. Aquelas pessoas que são sedentárias, que não praticam atividade física, porque a gente sabe que o exercício ele é fundamental para a saúde óssea, porque quando a gente faz exercício, os nossos músculos eles estão inseridos nos ossos através dos nossos tendões. Então toda vez que a gente faz exercício, a gente leva uma tração através do tendão, do tecido ósseo, isso leva à formação de osso novo. Então esse é o segundo ponto. A má alimentação, a desnutrição, e a gente sabe que existe hoje a obesidade, muitas pessoas que têm o sobrepeso e a obesidade são desnutridos, né, porque se alimentam mal. Então tem uma ingestão deficiente de micronutrientes como minerais, vitaminas, aminoácidos que são fundamentais para a saúde óssea também. Então vem aí mais um fator. O outro fator é o estresse crônico. A gente começou, né, no programa falando sobre isso, porque o excesso da produção do cortisol, que é a cortisona, também aumenta a velocidade de perda óssea. Então são vários fatores, né, que a gente tem que levar em conta, é multifatorial. A gente tem que se cuidar mesmo. Doutor, segura mais 2 minutinhos, eu vou dar um recadinho e volto para a gente continuar o papo? Claro. Olha lá, estou conversando com o doutor Filipe Pedrinola, você que está aí com algum probleminha pensando em reposição hormonal, segura, porque o assunto é bom demais, tá? Doutor Filipe Pedrinola, vamos lá, temos mais perguntas aqui para você responder. Já vou colocar na tela, você que está participando do programa e está esperando a sua pergunta ser respondida, segura, porque provavelmente você vai ter a resposta. E eu estou conversando com o doutor Filipe Pedrinola, quem quiser depois entrar no Instagram, drfilipo, com 2 P's, Pedrinola, tá bom? Ou no filipopedrinola.com.br. Pergunta na tela, vamos lá. Da Ana Lúcia, quais são as contraindicações da reposição hormonal? Basicamente, você já disse, né, doutor? A gente falou um pouquinho já e realmente o grande medo das mulheres é achar que a reposição hormonal causa câncer, né? E eu digo que jamais Deus faria os hormônios para causarem câncer, né? Os hormônios fazem parte da nossa saúde, das nossas glândulas que produzem esses hormônios. Então, as contraindicações são para aquela mulher que tem, de fato, um câncer nela em atividade, principalmente aqueles cânceres que na biópsia mostram que eles são hormônio responsivos, então nesses casos não se deve, ou se a mulher teve um episódio de trombose recente, ou algumas doenças autoimunes ou do fígado importantes. Essas são as contraindicações que devem ser notadas. Existem alguns tipos de tumor também a nível do sistema nervoso central, que também são contraindicação para o uso, mas são raros. Então, essas são basicamente as contraindicações da reposição. Tá joia. Para os homens, tem muitos homens aí com a próstata aumentada e ficam na dúvida, né? E já sentindo o efeito ruim também da queda hormonal. Eles podem fazer reposição? Podem, devem, porque os homens também têm a queda dos hormônios, que começa por volta dos 45, 50 anos de idade. É diferente da mulher, quer dizer, não é uma pausa, porque na mulher, de repente, os hormônios param de ser produzidos. No homem é uma queda mais gradual. Quer dizer, a testosterona, que é o principal hormônio masculino, mas a gente sabe que a mulher também produz testosterona e é muito importante para a saúde da mulher, a gente pode falar disso logo mais. Mas assim, de fato,
é importante que quando o homem começa a sentir aquela falta de energia, diminuição de libido, dificuldades de ereção, perda de massa muscular, isso é importante fazer uma investigação. Simples exames de sangue podem detectar se existe uma queda nos níveis da testosterona. Mas aí vem um pequeno truque, né? Não adianta só dosar a testosterona total, tem que dosar também a testosterona chamada de livre, porque com o passar dos anos, o nosso fígado vai produzindo uma proteína chamada SHBG que gruda na testosterona. Então o homem pode ter uma testosterona total boa, mas não ter a testosterona livre, que é aquela que de fato faz a função, baixa, né? E a gente sabe que também no homem é importante o estradiol, que é o hormônio feminino. O homem também tem hormônio feminino, né? Então é importante que o homem também tenha esse hormônio em níveis adequados, porque também interfere. E existe um outro hormônio chamado prolactina, que é um hormônio produzido lá pela hipófise, que é uma glândulazinha na base do cérebro. E nos homens também pode acontecer de ter um aumento da produção dessa prolactina, principalmente por umas células que começam a produzir automaticamente mais esse hormônio, e a prolactina é extremamente inibitório, faz com que a testosterona caia e vá lá para baixo. Então, os homens, quando bem indicado, quando se mostrar que é necessário, devem sim fazer reposição hormonal. Uau, nada como conversar com quem sabe muito, né? Próxima pergunta na tela, vamos lá. Da Lara Oliveira, ela é de Salvador. Beijão para toda a turma aí de Salvador. O aparecimento de cabelos brancos é sinal de perda hormonal? Não, na verdade, o cabelo branco é uma condição muito mais genética, né? Então, aliás, os meus amigos ficam bravos comigo porque acham que eu pinto o cabelo. Eu nunca pintei o cabelo na vida, porque a maioria dos meus amigos tem um cabelo branco e eu não tenho. Então, isso é uma condição muito genética. E então é muito mais ligado à genética do que à parte hormonal. Agora, a queda de cabelo, sim, tem a ver muito com o hormônio. E a gente vê nas mulheres, quando entram na menopausa, não fazem reposição hormonal, a deficiência dos hormônios, né, principalmente do estrogênio, começa então a enfraquecer o fio. O cabelo fica seco, fica mais ralo, começa a cair. E a notícia boa é que repondo isso também melhora. Que ótimo. Você falou a nossa telespectadora falou de cabelo, aí eu me lembrei, né? Tem muitos jovens também que perdem cabelo por uso excessivo de hormônio. Aliás, é muito comum a gente ver os jovens que gostam de treinar, de fazer academia, usando hormônio. Isso é prejudicial? É recomendado? Como é que deve ser feita essa reposição? Quer dizer, nem sei se é uma reposição ou é uma complementação do que ele já tem. Esse é um ponto muito importante e controverso, né? Porque a gente vê realmente muita gente jovem usando derivados, esteroides anabolizantes para melhorar o físico, para ter uma resposta melhor no treino da academia. E não só os homens, mas as mulheres também. E o que são esses esteroides? Eles são moléculas derivadas da testosterona. Então, em laboratório, pega-se a testosterona, modifica um pouquinho a molécula e ela vai virar um éster, né, um derivado chamado éster, por isso que vem essa palavra esteroide. E a gente sabe que na mulher, por exemplo, o excesso de ingestão da testosterona ou derivados dela aumentam a produção de um hormônio outro chamado DHT, que age lá no cabelo, no folículo capilar e cai cabelo sim. Assim como pode modificar a voz, e ter até, em alguns casos, pode acontecer uma hipertrofia de clítoris, algo muito desconfortável. Então, eu diria que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, é claro que existe um abuso, sim, do uso dessas substâncias e muitas vezes contraindicadas. E tem uma resposta rápida, isso traz, vamos dizer, um encantamento, né? Puxa, tive uma resposta rápida, a pessoa quer continuar usando ou quer usar de novo. Só que muitas vezes no homem, por exemplo, o uso desses esteroides acaba inibindo o próprio eixo hormonal. Então eu tenho casos, né, de pacientes jovens com 20, 30 anos de idade e que ficaram inclusive estéreis, né, pelo excesso de uso de esteroide anabolizante e acabou fibrosando as glândulas, né, os testículos, e a pessoa se torna inclusive infértil e fica dependendo de uma reposição hormonal para o resto da vida desde jovem. Olha que triste, né? E sério. Bom, doutor Felipe Pedrinola, nosso tempo voa, sempre que você está aqui é tão bom. Queria te dar aí um minutinho final para você dar um recado final para a gente terminar o nosso papo.
Que bom. Eu acho que a principal mensagem é o seguinte, que os hormônios não causam câncer. É importante você ter um médico de confiança para que ele faça o diagnóstico, veja se você, sendo homem ou mulher, é candidata ou não a fazer a reposição hormonal. Porque a mulher vive mais do que 1/3 da vida, em média, hoje, depois da menopausa. E é uma pena perder qualidade de vida, porque o hormônio, a palavra hormônio, significa colocar em movimento. Então, a perda hormonal, ou a não fazer a reposição hormonal quando pode, realmente piora a qualidade de vida. Mas tem que ter bom senso. Bom senso é fundamental quando se fala de hormônio, de reposição hormonal. Então, acho que seria a minha mensagem. Muito obrigada, perfeito. Até a próxima. Foi uma alegria te receber, viu? Vou passar seus contatos aqui. Obrigada, doutor. Que agradeço. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Você faz telemedicina? Faço sim. Há um ano já, desde que começou, que foi aprovada a telemedicina, eu tenho atendido bastante online, sim. Tá, joia, obrigada. E aí fica já esse recado, gente, porque dá pra você que tá em qualquer lugar do planeta passar em consulta com um médico sério, né? É isso que eu falo, precisa, presta atenção. E aí o doutor Filipe Pedrinola, ele tá no DR Filipe, com 2 P's, Pedrinola no Instagram. Se quiser já ligar para marcar um horário, é no 11 30 78 0124 ou no site filipopedrinola.com.br. Certo?